Paz do Senhor, queridos! Assista agora mais uma lição da EBD no Lar. Esse é o nosso canal. Ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Uma ótima lição para você. Que Deus abençoe! Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, aqui Evangelista Josué, em mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, falando aos nossos tão amados novos convertidos, aqueles que estão nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros anos, estudando as Sagradas Escrituras, em especial a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E também aos nossos queridos professores, nosso abraço, o DEC, na pessoa do Dr. Jackson, que Deus abençoe a todos. Então a lição, estamos chegando ao final desta lição, deste trimestre, e é a de número 13, onde tem como tema, conhecendo o batismo nas águas. A Bíblia diz, veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu, se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. Atos capítulo 8, versículo 36 e 37. O para meditar diz, o batismo nas águas é o sinal evidente de que o cristão morreu para o mundo e vive para Deus. Ou seja, deixa eu tentar explicar aqui para você, querido amigo, que existem 3 tipos de batismo, O primeiro batismo é o para salvação, você é selado, propriedade exclusiva de Deus, aleluia, glória a Deus. Você pode não entender de língua estranha, você pode não entender de bibliologia, você pode não entender muito de adoração, você aceitou a Jesus, você está nos passos iniciais do Evangelho, O segundo batismo é justamente esse batismo cuja lição está tratando, que é o batismo nas águas, que, diga-se de passagem, é uma das ordenanças de Jesus, o batismo nas águas e a Santa Ceia, que é seguida do batismo das águas. O que é o batismo das águas? Nós já vamos ver aqui, de forma bem legal, o significado do batismo, quem pode se batizar, a importância que é na vida do cristão, o que representa esse batismo, e qual o maior ícone deste batismo, que no caso é Jesus, Segundo batismo, nas águas. O terceiro é o batismo com fogo, cujo João Batista, apontando para Jesus, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cujo eu não sou digno de atar-lhe as sandálias dos pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, que é o batismo de renovo, é o colete, no mundo espiritual. Ok? Mas hoje, dentre esses 3 tipos de batismo, eu quero falar sobre o batismo em águas. Como diz a lição, o batismo em águas está relacionado à questão de arrependimentos, É o batismo na qual você veio do mundo com seus vícios, com os seus costumes, mentiras, enganos, drogas, bebidas, prostituições, e aí você aceita Jesus, você está selado pelo Espírito Santo, Porém, o batismo em águas, ele vem para você numa data específica, num dia específico, em uma hora específica, e vai acontecer Deus utilizando um pastor, um evangelista ali como instrumento naquele momento. Ou seja, o batismo em águas, ele está programado, agendado. A nossa igreja, por exemplo, ela tem em média 4 datas de batismos anuais. Então, acontece num rio, acontece num lago, acontece numa piscina. E interessante dizer que existem 3 formas de batismo. Falando do batismo em águas, tem o batismo por imersão, tem o batismo por efusão, e tem o batismo por aspersão. Ixi, evangelista, e agora? Eu não entendo nada disso. Eu vou tentar explicar aqui. O batismo por aspersão, me permita começar por esse,
é aquele cujo é aspergido a água sobre a cabeça da pessoa, sobre o rosto, sobre a cabeça, sobre o corpo, né? O batismo por efusão já é aquele que é derramado a água sobre a cabeça e banha-se o corpo. Há quem acredita que o batismo deve ser por efusão, há quem acredita que o batismo deve ser por aspersão no mundo do cristianismo, tá bom? Mas o que é a palavra batismo do original? Etimologicamente falando, evangelista, o que significa a palavra batismo? Já que estamos falando de batismo nas águas. Aí você vai para uma das 4 línguas mais antigas: o grego, o aramaico, o latim, né, o hebraico. Então vamos ver no grego. No grego vem de baptismos, que é justamente, significa imersão, mergulho, submergir. É claro que isso tem um simbolismo. Então, qual é o batismo correto? Aí nós vamos ver pelas Sagradas Escrituras que não é o por aspersão. Não tem um simbolismo dentro desse processo. Não é o por efusão, como se fosse ungindo um rei, mas sim por imersão, por submergir, que é justamente o batismo em águas. Você vem aqui à sede, por exemplo, quem está na capital, Boa Vista, você é pedido para você pôr suas mãos sobre seu peito, você já aceitou a Jesus, você já creu na pessoa de Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o pastor vai dizer: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai mergulhar, o pastor vai lhe envolver, mergulhando, submergindo as águas. O que ocorre? O velho homem, a velha criatura, aquele velho Josué, aqui colocando a mim como exemplo, ele vai morrer, será sepultado. Você mergulha para ressurgir uma nova criatura, uma nova pessoa. Olha a importância do batismo nas águas. Então, querido, tem todo um simbolismo focado na pessoa de Cristo, porque Cristo é o maior exemplo da questão do batismo em águas. Então, quando a lição ela vem trazendo sobre o batismo em águas, ela vem dizendo o seguinte, que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sem pecado, ele aparece ali nas regiões da Galileia, e o próprio João Batista, vendo Jesus ao longe, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista era aquele profeta na qual Deus usava naqueles dias, era o precursor do Cristo, até por ser também parente, de certa forma. Então, João Batista chegou a dizer que Jesus era muito maior do que ele. E olha que João Batista era muito considerado na sua época, no seu tempo, como uma pessoa ilibada, uma pessoa correta, uma pessoa que falava a verdade. E João Batista foi procurado por Jesus para ser batizado. Então, se Jesus procurou João Batista para ser batizado sem precisar, porque ele não havia cometido pecado e nunca cometeu, ele estava querendo deixar um legado para os cristãos, para aqueles que o aceitariam no futuro, através da pregação do Evangelho, pelos primeiros pais da igreja e por todos aqueles que iam multiplicar as boas novas de salvação na pessoa de Cristo. Porque nós vamos ver na lição que existem pré-requisitos para você participar desse batismo nas águas. E essa lição ela é muito interessante porque ela tem alguns objetivos principais. Quais são? Conhecer o que é batismo em águas, compreender o porquê do batismo em águas, despertar o desejo de você, querido aluno, novo convertido, de querer batizar-se nas águas. E eu já aqui dei a ideia, né? Se Jesus se batizou, lógico, porque se eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu também quero seguir esse Jesus em tudo que ele fez, porque tudo que Cristo fez foi para a glória do Pai e para a exaltação do seu nome. E entender o que é ceia do Senhor e o seu significado. Mas o que é o batismo nas águas e o que ele significa? É o tópico 1 da lição. Isso aqui
fique gravado na sua memória. O batismo em águas é um ato público, visível, palpável, onde você deixa claro, você já deixou claro para Deus, na sua intimidade, na sua oração, no dia que você aceitou a Jesus. Não sei se você estava drogado, não sei se você estava bebido, não sei como você estava. Muitas pessoas aceitaram a Jesus assim e permanecem crentes até hoje, né? Não sei como você estava, mas você se ajoelhou, reconheceu Jesus como seu Salvador, dentro ali no mundo espiritual, suponhamos, na frente de uma TV, ouvindo uma mensagem de rádio, você decidiu aceitar Jesus. Mas o que é o batismo nas águas? É uma confissão pública. Você quer deixar claro para seus amigos, para sua família, para sua esposa, filhos, que você de fato aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque você vai vestir uma bata branca, simbolizando purificação, você vai mergulhar no rio, no lago, na água, na piscina, como símbolo de morte do velho homem, ressurgindo como nova pessoa. Justamente também nós vamos ver na parte da Santa Ceia, que é o símbolo do pão, do vinho, que tem tudo a ver com o batismo em águas, né? João Batista, então, ele diz: eu vos batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Então, nós vemos aqui que o batismo, ele me deixa mais próximo de Cristo. Os cristãos são assim chamados porque seguem os exemplos do Cristo que morreu, que ressuscitou e que voltará em glória. Então, eu me batizo porque eu creio em Jesus e quero fazer tudo aquilo que ele fez e glorificar o seu santo nome. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é a maior declaração de fé que o ser humano pode externar diante da sociedade moderna. Ou seja, resumindo, é o que Paulo disse, né? Quero dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei se você teve uma vida pregressa, uma vida difícil antes do Evangelho. Um salteador, um ladrão de casas, uma pessoa sem moral nenhuma diante da sua família e das pessoas que lhe conheciam. Você aceitando a Jesus, você já muda, porque há dentro de você o Espírito Santo. Você começa a aprender a palavra, conviver com a palavra, viver a palavra, comer a palavra, e aí você começa a ter a mudança do interior para o exterior. Logo, aparece a oportunidade de batismo, você diz: eu quero me batizar. Nós vamos ver que é um ato voluntário, um ato espontâneo, tem que ser assim, e aí você vai deixando mais claro para aqueles que duvidam ainda da sua fé. É porque sabe como é que é, né? Vai ter alguns ainda lá na família que vai ficar na dúvida: será se o fulano de fato mudou? Eu não acredito muito não. O batismo nas águas você vai deixando mais patente, você vai deixando mais claro: olha aqui, ó, eu mudei, eu sou uma nova criatura, eu posso até ainda estar falhando um pouquinho, mas eu busco Deus, né? Como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse: ó, quanto mais dos céus tivermos em nós, menos da terra desejaremos. Olha que frase legal. Ou seja, quanto mais de Deus você busca, quanto mais Cristo você busca seguir os seus passos, menos da terra você vai estar desejando, e você vai estar deixando claro e patente a sua família, os seus amigos, que você de fato mudou. O batismo nas águas é uma declaração de fé pública que o cristão faz para a sua sociedade. Ou seja, em outras palavras, você sai de um arrogante que criticava o Evangelho, que não queria conversa com cristãos, que não queria ouvir o Evangelho, passa a ser agora um apologista da fé. Você muda da água para o vinho, ou melhor, do vinho para a água. E aí você passa a dizer: não, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Inclusive, a lição está dizendo que o batismo em águas envolve também compromisso.
É por isso que muitos fogem de serem batizados, porque não querem ter um compromisso ainda maior. Quer ser aquele crentezinho medíocre, aquele crentezinho que senta lá no fundo da igreja, que não quer ter oportunidade, que tem até capacidade humana, tem pós, tem mestrado, tem às vezes doutorado, mas não quer se envolver com o evangelho, não quer se envolver com a igreja, foge de compromissos com o Senhor. Infelizmente, nós vamos ter crentes assim, e que muitos deles nem batizados nas águas são. Então, querido, se você aceitou a Jesus recentemente, ou com um mês, ou com 1 ano, ou com 2 anos, e ainda não foi batizado nas águas, não deixe de passar a oportunidade do próximo batismo. É uma coisa gloriosa, é um momento especial na vida de todo cristão, poder descer às águas batismais e dizer: Senhor, eu de fato aceitei a Ti como meu único e suficiente Salvador. Quem pode ser batizado nas águas? Primeiro, quem crê. O crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, você precisa crer. Hebreus diz que crer é ter fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter crido nos pregadores que Deus usou como instrumento para pregar o evangelho a você. Não sei se foi através de um folheto, como muitos foram salvos através de um folheto, porque é a palavra de Deus que está contida ali, ou se foi através de uma mensagem gravada em vídeo ou em áudio, ou o Espírito Santo lhe impulsionou a uma congregação e a mensagem foi penetrante no teu coração. Eu não sei, não importa. O importa é que você está uma nova criatura. O importa é que você aceitou Jesus. E que o próximo passo é descer o tanque batismal e deixar claro e patente a todos que você aceitou esse Jesus tão maravilhoso, né? Essa é quem deve ser batizado nas águas. Deve ter crido na mensagem da salvação, porque o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Acreditar que Jesus é o Filho de Deus, eu não posso ter dúvida disso. Eu preciso crer na Trindade Santa, apesar de que na Bíblia não contém a palavra Trindade, nós não vamos encontrar, mas existe ali as evidências. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, plural, lá no Gênesis, né? Então nós vamos ver que o batismo verdadeiro, bíblico, cristocêntrico, real, é o batismo em nome da Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Eu não posso abrir mão disso, porque há ministérios que se dizem cristãos que só batizam em nome de Deus, só batizam em nome de Jesus ou só batizam em nome do Espírito Santo. Dividem. E eu não posso me dividir. Josué é carne, Josué é alma e Josué é espírito. Eu sou uma pessoa só, contida aqui, nesses 1,64 m de tamanho. Então, eu preciso crer na Trindade, na pessoa do Espírito Santo, de Deus e de Jesus. É em nome do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o amor de Deus. É em nome do Filho, porque esse Filho se doou e não foi-lhe tirada a vida. Ele deu a sua vida em favor de muitos. Fez o sacrifício perfeito por uma humanidade imperfeita. E é em nome do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence, querido, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, fecha aqui essa doutrina, inclusive é uma das doutrinas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo. Então, aquele que deseja ser batizado é outro requisito. Não adianta nada eu ter aceitado a Jesus, não adianta nada eu crer, mas lá na ponta eu digo, não quero. Você acredita que tem cristão que não quer ser batizado nas águas? Alguns, as desculpas dele que dizem é o seguinte: não, vou ter que ser mais santo, sabe? Eu não vou poder pecar, é o que eu imagino, né? Não vou poder fazer tais coisas, porque eu já vou ter sido batizado, vou ter que participar da Santa Ceia, do pão, do vinho. Então, querido, você tem que tomar a decisão, e a decisão é sua. Ninguém pode tomar por você. Espontânea, voluntária, para a glória de Deus. A Santa Ceia é o próximo passo. Me batizei, já posso participar da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? O batismo em águas e Santa Ceia faz parte das ordenanças, das 2 ordenanças de Cristo, né? Uma está seguida da outra. É o momento na qual nós lembramos como igreja, de forma coletiva, na koinonia, na comunhão. Adoramos a Deus ali e vamos participar dos 2 símbolos, que é do pão e do vinho. Vamos estar lembrando ali da morte
do sacrifício vicário, né? E vamos estar lembrando da sua ressurreição. Diga-se de passagem, Jesus é o único líder espiritual na face da terra que ressuscitou e está à destra de Deus a rogar por nós. Se você for estudar a história dos líderes religiosos do mundo, nenhum outro ressuscitou a não ser Jesus de Nazaré. Isso é o que me deixa mais feliz ainda. Nossa esperança está viva à destra de Deus a rogar por nós. Então a Santa Ceia, querida, ela é composta do pão e do vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo, que foi dilacerado, moído, foi cuspido, esmurrado, esbofeteado, carregando aquela cruz, os cravos da coroa de espinhos, tudo aquilo ali era para mim e para você. Mas Jesus disse: Pai, eu vou tomar para mim, eu farei esse sacrifício, a humanidade farei por ela, por amor a ela. Inclusive, as pessoas procuram o significado da palavra amor nos dicionários, mas não está nos dicionários. A palavra amor, o seu verdadeiro significado está no Calvário. O Calvário foi o púlpito onde Deus pregou a mensagem, tendo como título o amor. Então, queridos, Jesus fez tudo isso em favor de nós. E o sangue simboliza, o vinho simboliza o sangue de Cristo, que foi ali derramado também, lavou o Calvário, e o sangue de Cristo que nos liberta, o sangue de Cristo que nos purifica, o sangue de Cristo que nos lava, esse sangue que é proteção, que é que nos serve como lá em Moisés, com Moisés no Egito, onde foi passado nos umbrais das portas para proteção. Então, queridos, o sangue de Cristo é simbolizado pelo vinho. Quando nós participamos do pão e do vinho, nós estamos dizendo: ora vem Senhor Jesus, Maranata, como diz assim as Escrituras. Olha, então esse tema é muito profundo, ele é longo e o tempo é meu inimigo, mas que Deus te abençoe ainda mais, querido aluno, querido professor, e eu concluo essa lição, espero que você possa aprender alguma coisa daquilo que eu disse nesses 20 e poucos minutos. E eu concluo com a frase de Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, onde ele diz assim: vivamos como se Cristo tivesse morrido ontem e voltasse hoje. Para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, preciso crer, acreditar, ter fé, aceitar a Jesus de forma pública, de forma palpável, visível, ser batizado nas águas e participo então em paz e em comunhão do pão e do vinho, dizendo: vem Senhor Jesus, pois eu aguardo com expectativa. Deus abençoe a todos, venha conosco para o próximo domingo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical.